Aqui estamos para o nosso momento de aprendizado, de reflexão, junto com o Evangelho segundo o Espiritismo, nós do Caminheiros do Amor, a nossa casa espírita. Buscamos sempre esse momento de união, junto com o Mestre Jesus, com a espiritualidade amiga, para nos fortalecer. É o pão do Espírito, né, que é trazido para nós pela espiritualidade, para que possamos ter mais lucidez, mais calma, mais sabedoria. E assim vamos pedindo a bênção do Mestre Jesus, desses amigos espirituais que estão sempre conosco, principalmente nos momentos em que nos reunimos em torno do Evangelho. Vamos pedindo a esses benfeitores que nos ajudem no entendimento das lições que serão trazidas, que as portinhas da nossa mente possam se abrir para que esses conhecimentos, essas reflexões importantes possam entrar e fazer morada em nós e assim poder nos ajudar na nossa caminhada. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo ao Pai por mais esses instantes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. E aqui estamos nós no capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeitos. Esse capítulo, ele acontece, logo no início, com um trecho do Novo Testamento escolhido pelo Kardec, E esse texto do Novo Testamento é uma frase de Jesus. E nessa frase de Jesus ele termina a frase dizendo: sede logo, pois perfeitos, como o vosso Pai Celestial o é. Então, todo esse capítulo que nós vamos aqui estudando ao longo do mês, nós vamos ser orientados pela espiritualidade, por Jesus, para perceber em nós toda essa capacidade maravilhosa que trazemos, que é a capacidade da perfeição. Somos criados sim simples, de forma sem nenhum conhecimento, mas com o potencial da perfeição. Fomos criados para que através dos milênios, das experiências, pudéssemos conquistar a nossa autoeducação, a nossa maturidade, desenvolver a nossa inteligência, desenvolver as nossas virtudes, a nossa sabedoria e o nosso amor. Então, sem dúvida nenhuma, o que Jesus está propondo não é algo de espantoso, Ele está propondo para nós: faça a tua parte hoje, não é para ser anjo amanhã, mas aproveite a cada instante dos seus dias para colocar em prática tudo que você tem de melhor. Escolha os seus bons pensamentos, escolha os seus bons sentimentos, escolha as suas boas palavras, escolha as suas boas ações e trabalhe com elas. Porque é através deste trabalho positivo é que se conquista a felicidade. E esse capítulo então vai trazer todo esse aprendizado importantíssimo para nós. O item que nós vamos trabalhar hoje é o homem de bem. Muito interessante essa leitura desse item, porque para aquelas pessoas que dizem assim, poxa, a gente poderia ter vindo com o manual de como ser feliz. Então, o manual aqui está.
É só buscar prestar atenção em tudo aquilo que é trazido para nós, né? Então, nós, enquanto filhos de Deus, temos todas as capacidades e temos as condições necessárias para nos desenvolver e nos tornarmos este homem de bem. Ah, mas quanto tempo vai levar? Não interessa. O interesse é que no nosso dia a dia, na prática, junto às nossas responsabilidades, sejamos nós um empresário, sejamos nós médicos, um professor, uma pessoa que se dedica a cuidar de outras pessoas, uma pessoa da manutenção, não interessa, a dona de casa, que façamos tudo o que tenhamos que fazer das nossas responsabilidades como filhos de Deus, usando de tudo que é bom que nós recebemos do Pai. Kardec, então, ele traz para a gente aqui o homem de bem, mas se a gente for analisar na obra, né, a doutrina espírita, a gente vai encontrar o homem de bem numa questão lá no Livro dos Espíritos. Essa questão, deixa eu pegar aqui, é a 982. Ela vai falar para a gente, desculpa, é a 918, questão 918, ela vai falar para a gente sobre o homem de bem, né? O Kardec faz uma pergunta lá para o plano espiritual, ele pergunta assim: por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito? E a resposta: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus, a lei de justiça, amor e caridade. E quando o homem compreende por antecipação a vida espiritual. Então, o ensinamento do homem de bem, ele chega antes, lá no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, né, da doutrina espírita. Ele vem também aqui no Evangelho, que é o terceiro livro da doutrina, mas todo esse pensamento, todo esse estudo do que é fazer o bem, ele vem lá no Livro dos Espíritos, naquele capítulo da perfeição moral. Se não me engano, livro terceiro, capítulo 12, se não me engano. E que a gente vai encontrar todos esses itens lá. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec vai trazer novamente, para que a gente possa refletir melhor, possa entender melhor nesse capítulo Sede Perfeitos, né? O Kardec, quando ele entrou em contato com os irmãos do plano espiritual e começou a estudar todos aqueles fenômenos, ele logo percebeu que ali não se tratava apenas de estudar fenômenos, estudar ciência, mas ele percebeu algo importantíssimo, que atrás de todos aqueles fenômenos, todas aquelas participações do plano espiritual que ele estava aprendendo a reconhecer, haviam questões morais, havia a questão da felicidade e da infelicidade, da alegria e da tristeza. Os depoimentos do plano espiritual traziam este conteúdo e os próprios espíritos diziam, né, que a misericórdia divina permitia aquele contato dos desencarnados com os encarnados, para que os desencarnados viessem contar e dizer e orientar aos encarnados como é importante a gente prestar atenção com a nossa vidinha aqui, enquanto estamos encarnados. Que a nossa felicidade, tanto presente mas futura, depende muito de tudo que a gente estiver fazendo aqui, de como a gente estiver levando a nossa vida, de como nós estivermos nos tratando o nosso próximo, como estivermos entendendo as solicitações de Deus. E é por conta de toda essa questão moral
que é trabalhado todos os ensinamentos de Jesus no livro Evangelho segundo o Espiritismo, e principalmente nesse capítulo que a gente está aqui do Sede Perfeitos, né? Então, como nós dissemos lá no Livro dos Espíritos, nessa questão a 918, foi perguntado então, né, por Kardec, que sinais seriam esses, né, para se reconhecer um homem de bem. E os Espíritos falam, né, que os atos da sua vida corpórea indicariam se esse homem seria ou não um homem de bem. E aí vem a pergunta, né? Então, como nós devemos viver para nos tornarmos um homem de bem, né? E aí a gente poderia, para poder responder essa questão, a gente poderia dividir essa questão em 3 grandes blocos, né? Então, a gente poderia dividir no bloco o homem diante de Deus, o homem diante de si mesmo e o homem diante do seu próximo. Através da compreensão desses itens, né, nós vamos compreender como deve ser a nossa ação, o que é ser verdadeiramente o homem de bem, né? Como fazer para nos tornarmos um homem de bem. Então vamos começar pelo primeiro bloco, né? Que é esse bloco, o homem diante de Deus. Ele também vai ter as suas divisões, esse bloco, né? Então, a primeira parte desse bloco, o homem de bem, deposita a sua fé em Deus, na bondade divina, na justiça e na sabedoria. O homem de bem acredita em Deus, na sua misericórdia, e tem fé nesse Pai, que é misericórdia. Essa fé poderosa que é desenvolvida através de tempo, né? Das experiências. Esse homem conquista a confiança, que dá para ele a certeza de que, por maior que seja o temporal, ele vai passar e vão vir dias melhores. Ele vai conquistar a temperança, que é o equilíbrio, né? Para poder continuar a caminhada, mesmo que a caminhada comece a ser uma subida bem íngreme, né? Então, ele vai ter a temperança para ter o equilíbrio necessário, a sabedoria necessária para escolher o como falar, o como pensar, o como agir, e vai dar para ele também a esperança, né? A certeza de que ele vai conseguir, que ele tem a capacidade e que ele vai conseguir superar e atingir a condição desse ser feliz, que a gente tem esse caminho bonito, né, para conquistar. E aí a gente pensa assim, né, quando às vezes a gente deixa morrer em nós a fé, a gente está deixando morrer em nós a confiança, a esperança e a temperança, ou seja, a gente só tem a perder. Então a fé é uma conquista que seria aquela condição dos patrimônios espirituais, né? É uma conquista gigantesca e a gente precisa se firmar nela, né? Alimentá-la cada vez mais, porque sem dúvida ela é um motor importante para fazer a gente caminhar. A gente sabe que as vicissitudes, as dificuldades, as provas, elas são comuns a todos nós, normais, principalmente no planeta em que vivemos. Então, esse motor da fé, ele é importantíssimo para a gente continuar a nossa caminhada, superando os obstáculos, mas principalmente superando a nós mesmos, né? A nossa preguiça, a nossa negatividade, aquela questão, eu não vou conseguir, mas está doendo. Então é a fé, né? Segurar na mão de Deus,
fazer as preces, pedir ajuda lá para o plano espiritual, que eles estão sempre conosco e eles vão fortalecendo, mas é a gente que vai ter que botar a mão no batente, né? É a gente que vai ter que pensar, é a gente que vai ter que escolher. Eles vão ajudar, mas somos sempre nós que vamos fazer, né? Teremos erros e acertos, normal da caminhada. Somos seres que estamos numa fase de aprendizado. E errar é comum. Agora, insistir no erro já é outra história, né? Então, a gente erra, reconhece que está errado, refaz o caminho, refaz a forma de pensar, a forma de agir e procura ser melhor. É essa a proposta que está sendo colocada aqui, né? Bom, aí a outra partezinha. O homem de bem, nessa condição dele se colocar diante de Deus, que é esse que é o item aqui que a gente está trabalhando, né? Então, o homem de bem, ele é submisso a Deus. Ele entende que Deus é o seu criador, assim como é o criador de tudo que existe no universo. É através de Deus, né, que a gente tem tudo que existe, as leis que regulam o universo, as leis de justiça, de amor e de caridade, né? Então tudo é regulado por essa força sublime. Então o homem de bem se submete, sem dúvida nenhuma, à vontade e à sabedoria divina, né? Sabe que as dores mais variadas devem ser suportadas com fé, com esperança, porque o Pai não dá o frio maior que o cobertor. O Pai sempre dá a condição que nós conseguimos ou conseguiremos suportar. Quando a gente sente que está muito pesada a caminhada, é do nosso direito buscar ajuda. Jesus mesmo falou: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Então, cansado, vamos buscar ajuda, vamos buscar o entendimento para, com essa ajuda, com esse entendimento, ir superando, ir fazendo devagar, né? Um passinho aqui, outro passinho lá, complementando a nossa caminhada aqui. O objetivo é sair desta encarnação melhor do que aqui chegamos. Por isso esse roteiro que está sendo colocado para nós, né? Aí também essa condição da submissão, ela fala para nós do entendimento e da compreensão de quem somos nós. Somos filhos de Deus, né? E enquanto filhos de Deus, somos colocados nessa condição de aprendizado através dos movimentos de reencarnação. Ora, estamos aqui na matéria, fazendo os nossos exercícios, aprendendo a nos relacionar com as pessoas, desenvolvendo a nossa inteligência, as nossas virtudes através dos valores morais. Ora, estamos no plano espiritual. E a reencarnação é a prova da misericórdia divina, que nos dá a oportunidade da correção. Por isso aqui a questão da submissão. Sim, Pai, eu sei que eu falhei, né? Eu sou um ser que está aprendendo, eu erro, acerto, mas tem horas que eu erro também e preciso me corrigir. E a reencarnação então vem com uma proposta, né, de aprimoramento. Então a gente vem para aprender, para refazer, para desenvolver, não é só, como o pessoal diz, né, para pagar os pecados, não tem essa condição. É o nosso olho que é pesado com relação às propostas que Deus nos dá. Mas Deus quer de nós apenas a felicidade. Nós é que precisamos saber lidar com as condições que são oferecidas, né? Dependendo daquilo que a gente precisa. Provas todos nós vamos passar, e são muitas, né? Nós é que precisamos lidar com elas com a sabedoria, com o conhecimento que a gente já tem. Muito bem. Aí, seguindo, o homem de bem, ele tem fé no futuro. Como nós dissemos, ele sabe, ele entende que as coisas passam, elas caminham, né? Que tudo com o seu tempo vai melhorando.
Então, o homem de bem, ele faz a sua boa parte para que lá para frente as coisas começam a ter um horizonte mais limpo, mais bonito. O homem de bem tem essa lucidez, ele sabe que as vicissitudes são necessárias para o seu desenvolvimento, como a gente já falou, né? Não perde o equilíbrio. Aí vem o segundo bloco. Aqui era o homem diante de Deus. Agora nós vamos para o homem diante de si mesmo. Então, como é que é esse homem que está se desenvolvendo, né? O homem de bem diante de si mesmo. Então, ele sabe que é necessário primeiro se conhecer, o autoconhecimento, né? Para poder se aprimorar, principalmente na condição da transformação moral. A gente primeiro olha para a gente, para ver direitinho e determinar os pontos que precisam ser trabalhados, alguns vícios, alguns defeitos, e aí cria-se um roteiro, né? Busca-se prestar mais atenção, vigia-se um pouco mais o pensamento, as ações para tentar melhorar, né? Essa é a proposta aqui do autoconhecimento. E dentro desse processo de olhar para si, né? Ele vai interrogando a sua própria consciência. Então, ele se interroga, né, da condição. Poxa, eu violei alguma lei de Deus usando uma palavra má, ou fazendo uma má ação, ou tendo um mau pensamento. As leis de Deus, de amor, de justiça, de caridade, né? A gente muitas vezes acaba escorregando, né, em nosso comportamento, ou em nossos pensamentos e acabamos atingindo. Então, o homem de bem, ele tem essa preocupação de estar sempre, né, se examinando. Verifica também se não praticou algum mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou alguma oportunidade de ser útil, se alguém tem algo a queixar-se dele. E o homem de bem busca fazer tudo o que gostaria que os outros lhe fizessem, né? Ele sabe e entende o que é bom e faz para o outro para que ele também possa receber, né? Isso é muito parecido com a proposta de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele elaborou mais ou menos, né, um procedimento assim, tá no Evangelho segundo o Espiritismo, essa proposta, para que a gente então possa criar esse roteiro, é um pequenino exame, uma pequenina verificação que Santo Agostinho diz que é legal a gente fazer todo final de dia, né? Para que a gente pudesse ficar alerta já para o dia seguinte e o que precisava ser melhorado. O homem de bem, ele entende a sua pobreza espiritual, que somos pequeninos mesmo, para perfeição, para chegar à perfeição falta muito, né? Compreende a sua pequenez, sabe que deve perdoar, porque dentro da sua pequenez, né, ele também vai precisar de perdão. Então, a gente sabe, né, Jesus ensina pra gente, olha, perdoa para que sejas perdoado. O amor é assim, a gente oferece para que também a gente possa receber, né? O homem de bem é humilde diante de si, né, ao reconhecer que é pequenino ainda, está nesse processo de desenvolvimento de aprendizado, portanto, ele não vai alimentar orgulho de forma nenhuma, não vai se envaidecer, nem ficar se mostrando diante de ninguém ou menosprezando os irmãos, né? Muito pelo contrário, ele busca tratar fraternalmente a todos, né? Se reconhecendo também as suas partes boas, mas não se ufanando, não fazendo propaganda e publicidade de si mesmo, jogando os holofotes, né? Isso aí não faz parte do roteiro do homem de bem, né? Mas busca agir com equilíbrio para consigo mesmo e para com os outros. O homem de bem também busca trabalhar para realizar as suas transformações morais no seu dia a dia. Analisa então as suas imperfeições, lutas para combatê-las
E não fica naquele complexo de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, não, nada disso. Ele sabe que ele tem condição e que ele vai conseguir se ele firmar naquele propósito de melhorar. O homem de bem também, na sua relação com os bens materiais, ele busca ter uma relação equilibrada. Ele sabe que os bens materiais são presentes que Deus lhes oferece, né? Para que ele possa então realizar essa experiência aqui na matéria, pode usufruir desses bens, mas ele não é dono, não é proprietário. Muito pelo contrário, tudo que recebe ele vai deixar aqui, né? Nós nascemos sem nada e retornaremos para o plano espiritual também sem nada do plano material. E quando chegarmos ao plano espiritual, certamente nos serão pedidos contas, né? Nós teremos que prestar contas do que foi nos emprestado ou nos foi presenteado, né? Porque também a gente precisa entender como é que é esse relacionamento com as coisas aqui que a gente tem. Não é só para usufruto nosso, não. A gente usa para a gente, mas também deve compartilhar com os demais. Daí a condição da caridade, né? Nós fazemos parte de uma grande família, então uns colaborando com os outros, nada só para si, mas sempre compartilhar. E não é compartilhar do que sobrou, porque compartilhar do que sobrou não tem mérito, né? A gente compartilha daquilo que é bonito, que a gente gosta, que a gente também quer. A gente faz questão que o outro também possa usufruir, possa também sentir aquela alegria de estar junto com aquele bem. Aí o terceiro bloco, o homem diante do próximo. O homem de bem compreende que somos convocados a construir um mundo melhor, né? Porque é isso mesmo, nós estamos aqui na tarefa também de, como filhos de Deus, trabalhar para a construção de um mundo melhor, assim como todos os filhos ajudam os pais em suas casas. Nós, como filhos de Deus, estamos também na função e no dever de construir um mundo melhor, e a gente só constrói um mundo melhor com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com as nossas falas, né? E que conceitos deverão ser utilizados para que a gente possa construir um mundo melhor? Então, a gente vai trabalhar com a liberdade, ou seja, a gente tem que respeitar o outro nas suas ideias, nos seus pensamentos, sem crítica, julgamentos das pessoas que convivem conosco, né? A gente não deve criticar nem julgar ninguém. Muito pelo contrário, a gente tem que entender que o outro está na condição dele, né? Assim como a gente sempre diz que a gente, do limoeiro a gente pega o limão, lá do abacateiro a gente vai pegar o abacate, né? Então a gente não pode exigir coisas diferentes daquilo que está ali. Cada um dá o que tem, cada um está numa condição de entendimento diferente da nossa e a gente precisa buscar se respeitar mesmo sendo diferentes, né? Aliás, é na diferença que a gente deve se entender mesmo. Aí o outro conceito que a gente tem que trabalhar, a igualdade, né? E aí dentro da igualdade a gente tem aquela condição, se somos uma autoridade, se somos um empresário, um chefe, nós precisamos ver nos nossos funcionários, nos nossos subalternos, irmãos nossos. Então, nós vamos sim passar o serviço, mas de forma a convidá-los para que eles possam estar junto conosco na nossa empreitada, realizando todos nós, cada um a sua função, né, de boa vontade, com capricho, para que todos possam sair ganhando e devemos nos tratar sempre de forma igual, com respeito. E do outro lado da moeda, se somos funcionários, se somos subalternos,
nós precisamos também oferecer a nossa força de trabalho ou a nossa dedicação com capricho, da melhor forma, para que tudo possa sair da melhor forma possível para todos. Então, tanto se eu estiver aqui na condição da chefia, como se eu estiver aqui na condição, né, da subalternidade ou do empregado, nós precisamos sempre nos afinizar, buscar nos entender e nos respeitar acima de tudo. Muito bom. Aí nós vamos ter a questão também da fraternidade. Quantos conceitos, né, na construção desse mundo melhor. Fraternidade, o homem de bem é bom e não faz distinção alguma. Todos os irmãos são iguais. Então não tem distinção de credo, de cultura, né, da condição econômica, condição social, de preferência. Não tem diferença para nós. Todos, né, devemos nos entender e nos respeitar como iguais. O outro conceito que a gente precisa trabalhar para esse mundo ser melhor, sem dúvida nenhuma, é a caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Então ela vai costurando tudo isso que a gente está falando, na verdade. Ela está aparecendo aqui, mas ela está costurando todos esses assuntos o tempo inteiro, a caridade, né? E a gente sabe que a caridade é o oposto do egoísmo, né? O egoísmo é a grande chaga da humanidade. O egoísmo é quando você pensa só em si mesmo, né? E fica completamente alheio e longe das outras pessoas. E não é esse o objetivo, né? Deus colocou a gente aqui, neste planeta, cheio de irmãos. Não foi para a gente ficar olhando só para nós, certamente, né? Nós temos uma função aqui colaborativa. Uns precisam dos outros. Tanto na condição da saúde do corpo físico, uns precisam dos outros, quanto na questão da saúde espiritual, do equilíbrio espiritual, também precisamos uns dos outros, né? Então, a caridade é o guia da nossa vida. Onde a gente passa, onde a gente estiver, a gente deve buscar ajudar da melhor forma que puder, com uma prece, com um bom pensamento, com uma boa palavra, com um sorriso, tudo é caridade. Depende do momento, depende do local, há sempre uma forma de praticar a caridade, né? E o bem sempre pelo bem, nada em troca, nunca cobrar nada. A boa ação se faz pelo prazer de fazê-la, né? Outro conceito, a humildade diante do próximo, né? Não prejudicar a ninguém com as nossas palavras, evitar desprezar as pessoas. Se houver a mínima possibilidade de prejudicar alguém, nunca fazê-lo, né? Então, reconhecer a nossa pequenez, somos todos iguais e uns precisam realmente dos outros e nos ajudarmos. O outro conceito, a indulgência. Indulgência, né, é ter misericórdia das faltas alheias, né? É não se comprazer em procurar a falta dos outros e comentá-las. Muito pelo contrário, é procurar algo de positivo nas pessoas, né? E falar deste algo positivo. É algo que está faltando no nosso dia a dia. Nós somos muito ácidos, muito críticos, julgamos bastante. Falta elogios, falta falar de coisas positivas, que todo mundo tem coisa positiva. Temos as coisas difíceis, temos, mas também temos muitas coisas positivas, relevantes, que devem ser, sim, observadas e faladas, né? Para que a gente possa também ter esse convívio saudável. Outra condição, sem dúvida nenhuma, é o perdão. Perdão é não alimentar ódio, raiva, rancor, mágoa. Entender que estamos todos aqui em uma fase de aprendizado, seres suscetíveis ao erro. Então, é não levar em conta, né? Não se magoar, não ficar com raiva realmente do outro, mas perdoar.
perdoar, porque também nós precisamos de perdão, porque nós também erramos, nós também temos as nossas casquinhas, né? Nós também incomodamos muita gente. E o último item é a questão do respeito, né? É respeitar direitos e deveres, né? A gente quer sempre saber dos nossos direitos, mas a gente está deixando sempre para depois os deveres. Então, é respeitar as leis divinas, sem dúvida nenhuma, né? Trabalhar junto com elas. Se alegrar em ser útil, não calcular ganhos e perdas, mas valorizar as ações, os pensamentos e os sentimentos, né? Tudo numa frequência positiva. Respeitar a todos indistintamente, como nós falamos, né? Até aqui, e a nós mesmos. Então, esses são os caracteres do homem de bem. E aqui no finalzinho do item, o Kardec então coloca assim: o homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às demais. Então vamos pedindo assim a bênção dos nossos amigos espirituais que estão aqui conosco, que nos auxiliem no entendimento então de todos esses ensinamentos importantes que foram trazidos. Vamos fazendo as nossas vibrações de agradecimento, de gratidão, desejando que as fraternidades amigas possam encaminhar essas vibrações de esperança, de alegria, de paz, tantos corações que necessitam dessas vibrações neste momento. Vibramos pelos familiares, pelos amigos, por aqueles que se dizem nossos adversários ou não simpatizantes, enfim, vamos vibrando a todos os irmãos, pedindo a bênção e a misericórdia do Pai para todos nós, porque ainda precisamos muito da misericórdia divina, sem dúvida nenhuma. Que o Pai nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.